disso. Fala disso, fala de Abraão, fala da palavra de Abraão. A Bíblia diz a história que Abraão, antigamente, quando ele morava com seus pais, com as suas famílias, eles faziam imagem de barro. Eles faziam aquela imagenzinha e vendiam aquela imagem e tiravam o seu sustento. Diz a palavra de Deus que eles tiravam o sustento daquilo ali. E aquilo ali, como eles não conheciam Deus, eles achavam que aquela imagem, que aquele negócio era um Deus. Diz a palavra de Deus que Abraão não conhecia a voz de Deus, ele não conhecia Deus. Até que um dia que Deus pegou e olhou e viu Abraão. Até que um dia que Deus falou com Abraão. Diz a palavra de Deus que quando Deus falou com Abraão, Abraão não sabia, porque ele nunca tinha ouvido. Ele nunca tinha ouvido nenhum daqueles bichinhos, daqueles negócios que ele achava que era Deus falar. Ele nunca tinha visto aquilo ali. Diz a palavra de Deus que quando Deus falou com ele, Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Vai para um lugar que eu te mostrarei, eu vou te mostrar. Diz a palavra do Senhor que como Deus, Abraão nunca tinha ouvido aqueles negócios. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele disse assim, não, esse aí é verdadeiro, é esse que eu vou seguir, é esse que eu vou andar, se ele mandou ir, eu vou ir. Diz a palavra de Deus que Abraão saiu daquele lugar. Diz a palavra de Deus que Abraão tinha um sobrinho. Diz a palavra de Deus que ele tinha um sobrinho. Talvez o pai dele tinha morrido, ou talvez ele pegou para criar, ele adotou. Eu não sei qual é que é a história, mas diz a palavra de Deus que Abraão pegou esse sobrinho e levou junto. Ele mandou sair do meio da parentela. Abraão, na mesma hora, saiu do meio da parentela. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que Abraão foi indo para os lugares. Em vários lugares que Abraão ia, ele era abençoado. Deus mandava ele parar, Abraão parava. Deus mandava ele andar, Abraão andava. Diz a palavra de Deus que ele foi em vários lugares. Diz a palavra de Deus que Abraão abria poço. Ele abria poços d'água. Ele abria poço d'água. Tanto é que diz numa palavra que Jesus fala para a mulher samaritana que ele beber da água. Se ela beber da água que Jesus dá, ele não vai ter sede. A mulher diz assim, você é como o pai Abraão? É como o pai Abraão que abria poço, que abriu poço. Só que Jesus estava falando da água da vida, aquela água que nunca mais tem sede. E a mulher não conhecia, mas quando a mulher conheceu, entendeu a voz que nem Abraão entendeu, a mulher pregou e ganhou toda a cidade. Aquela mulher foi lá porque ela conheceu a voz de Deus. Da mesma forma que Abraão conheceu a voz de Deus. Diz a Bíblia que Abraão abria poço, pegava lugares. Só que às vezes os homens, os inimigos vinham e tomavam o poço dele. E ele ia para outro lugar, para outra terra que Deus mandava. Não, fica aqui, para aqui. Agora tu continua, tu vai até chegar no Egito. A palavra de Deus diz que Abraão chegou no Egito. Só que no meio do Egito lá o povo, o rei lá pegava, e se tinha uma mulher bonita, ele pegava e tomava para ele. E o Abraão, com medo de pegar e o rei matar ele por causa da sua esposa, por causa de Sara, Abraão disse lá que era irmã dele. Diz a palavra de Deus que o rei pegou, os homens foram lá, pegaram Sara e levaram para dentro do palácio, levaram para junto daquelas mulheres. Só que Abraão ficou triste, Abraão começou a chorar, e a palavra de Deus diz, aqueles que te abençoar eu vou abençoar, aqueles que te amaldiçoar eu vou te amaldiçoar. Imagina tu tomar um negócio que Deus deu. E ele, sem saber, ele estava tomando a esposa de Abraão. Diz a palavra de Deus que o rei pegou e começou a dar um negócio lá naquele povo. Começou, não sei se foi lepra, não sei, não lembro o que foi que aconteceu naquele lugar. Só que o rei chegou e disse assim, homem, por que tu falou isso aí para mim? Por que tu fez isso? Por que tu disse que era tua irmã, se era tua esposa? Diz a palavra de Deus que Abraão, com medo de morrer, ele mentiu. Diz a palavra de Deus que o rei pegou e disse assim, olha só, tu pega aqui a tua mulher, tu pega a tua fazenda, tu pega o que eu te dei, tu pega o que eu dei para tua mulher e vai embora. Diz a palavra de Deus que Abraão lá no Egito, ele ganhou coisas. O rei do Egito deu coisas para Abraão, mas diz que lá no Egito tinha uma serva que saiu daquele lugar. Abraão foi lá no Egito para buscar uma coisa que não foi muito boa para ele, que trouxe dor e ele sofreu. Diz a palavra de Deus que
eles saíram daquele lugar. A palavra de Deus diz que veio o anjo, falou para Abraão: sai de dentro da tua tenda. Porque quando Abraão estava dentro da tenda, ele só conseguia ver aqui, o telhado. Mas o anjo queria mostrar o céu, queria mostrar a estrela, queria mostrar a areia do mar. Diz a palavra do Senhor, diz que assim, como essas estrelas, como a areia do mar, assim vai ser a tua descendência. E Abraão pegou e olhou assim: mas eu sou velho, minha esposa é velha, eu não posso ter filho. Mas aquele Deus que promete, aquele Deus que cumpre, aquele Deus que faz. Quando tu continua obedecendo, quando tu continua ouvindo a voz dele, diz a palavra de Deus que ele pegou e falou para ele. E passou-se o tempo. Diz a palavra de Deus que passou o tempo e Deus pegou e falou para ele que ele ia ter um filho. Porque na cabeça dele ele tinha um mordomo que desde sempre ajudava ele, desde sempre andava ali, e esse ia ser o herdeiro dele. Porque ele já era velho, ele achava que o mordomo ia ser o herdeiro dele, mas não era o que Deus tinha para ele. Diz a Bíblia que Deus pegou, um dia foi lá e tinha veio anjos até Abraão. E Abraão disse para eles assim: se senta aqui nessa sombra. Diz a palavra do Senhor que eu vou lá, vou preparar um pão, vou preparar uma carne para ti, vou preparar uma costela, vou preparar uma carne para ti, uma vitela. E os anjos ficaram ali. Diz a palavra de Deus que os anjos comeram e depois falaram para Abraão que passando o tempo Sara ia ter um filho, ia dar à luz. Só que Sara não acreditava naquilo ali, porque Sara pegou e riu, ela não acreditava que ela poderia, porque Sara já era muito velha, era avançada de idade, ela não era mais como as moças como era. Diz a palavra de Deus que a Sara riu. E daí o anjo disse assim: mas por que Sara riu? Ele estava vendo, o anjo não era qualquer anjo, diz a palavra que era o anjo do Senhor. A palavra de Deus diz que daí Sara pegou e olhou assim: Abraão, tu vai ser o pai. Deus não falou que eu vou ser a mãe, mas tu vai ser o pai dessa nação, tu vai ter muitos filhos. Então vamos fazer assim, vamos pegar Agar e tu te deita com Agar, se deita com Agar, e daí tu vai ter um filho de Agar, e vai ser cumprido a palavra de Deus. Abraão, que é aquele que ouvia, aquele que entendia, aquele que confiava, pegou e olhou. De repente, por causa da falta de fé dela, ele olhou assim: amém, se ela diz assim, então tá, vou me deitar com Agar. Diz a palavra de Deus que Abraão se deitou com Agar, e ela teve um filho. Diz a palavra de Deus que Agar teve Ismael. Diz a palavra de Deus que passou-se o tempo, Ismael crescia com Abraão. Abraão amava Ismael. Abraão, imagina um pai ter um filho ali. Ele amava aquele filho. Não importava se era de Sara, não importava se era de Agar, não importava se era daquela que ele trouxe lá da terra onde ele saiu da parentela, ou se era daquela que ele ganhou lá no Egito, mas ele amava o seu filho. Diz a palavra de Deus, porque acho que Abraão não esperou em Deus, não esperou o que Deus fez, ele sofreu. Diz a palavra de Deus que passou-se o tempo. Diz a palavra de Deus que Sara ficou grávida. Passou-se o tempo, a Sara ficou grávida. Diz a palavra de Deus que Ismael já estava crescendo, já era um moço, um menino. Diz a palavra de Deus que Ismael brincava, daí nasceu seu filho. Diz a palavra de Deus que nasceu o filho de Abraão. Diz a palavra de Deus que nasceu Isaac. E daí passou-se um tempo e Ismael começava, eles brincavam junto. Só que Ismael pegou o menino maior, olhou para o outro, começou a rir, começou a brincar, começou a zombar. E Sara olhou para Abraão e disse assim: Abraão, despede a tua serva, despede o teu filho. Ele não vai governar com meu filho, ele não vai reinar com meu filho. Aí ela se lembrou que o filho dele e dela seria, mas só que por ela não esperar, e ele não esperar, eles não acreditar, não esperar na palavra de Deus, Abraão sofreu. Daí
Abraão pegou e foi triste. Só que Abraão foi triste, ele não foi se queixar. Como é que a minha mulher faz isso? Por que a minha mulher falou isso? Por que aconteceu isso? Ele foi falar com Deus. Deus, o que eu faço, Deus? Deus falou para Abraão bem assim: pega e despede Agar. Despede Ismael. Imagina um pai pegar e mandar um filho embora, mandar a mulher embora, pegar, dar um pão, dar água e vai. Glória ao teu nome. Não sei o que vai acontecer contigo, vai. Diz a palavra de Deus que eles foram embora. Só que acabou o pão, acabou a água. E Agar pensou assim: eu vou deixar meu filho aqui. Eu não vou ver meu filho morrer. Eu não quero ver meu filho morrer. Diz a palavra de Deus que Ismael começou a chorar. Talvez por ele ser moço, ele já chorava e falava com Deus. Talvez ele chorava e falava para Deus: Deus, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei por que houve esse negócio. Eu não sei o porquê disso. Eu não sei. Deus, talvez ele chorava porque diz que um anjo chegou ali e disse: Agar, o que tu está fazendo aí, Agar? Porque Agar já tinha fugido para aquele lugar. A palavra do Senhor disse que quando ela estava grávida de Ismael, ela pegou e falava as coisas, fazia coisa para Sara, e Sara falou para Abraão, e Abraão disse assim: faz o que tu quiser dela. Diz a palavra de Deus que Sara pegou e corrigiu ela, e ela fugiu, foi para aquele lugar, foi para lá para aquele lugar, e o anjo já tinha falado para ela que ela ia ter um filho, ia ser Ismael, falou tudinho para ela. Só que Agar esqueceu dessas coisas, mas Deus não esquece. Abraão esqueceu que quando falou que o teu filho, tu e a Sara vai ter um filho. Deus não esquece. Quando Deus promete, Deus cumpre. Se Deus falou, Ele vai fazer. Se tu saber esperar o tempo dele, tu vai ser abençoado, tu vai ter a bênção. Mas se tu não esperar o tempo dele, tu pode sofrer. Abraão sofreu porque ele teve que mandar seu filho embora. Deus, glória. Ele sofreu por ter mandado o seu filho embora. Diz a palavra do Senhor que eles foram até aquele lugar. Daí o menino começou a chorar. O menino chorava para Deus. Ele chorava porque ele já era grande. E Abraão, como Abraão ensinava, certamente Abraão instruiu o menino. Existe um Deus no céu, que nós vamos fazer o holocausto, que nós vamos sacrificar. Esse Deus é o que pode, esse Deus é o que faz, o Deus é o que muda a história. E diz a Bíblia que o menino chorava. E Deus chegou lá: o que tu está fazendo aí, Agar? Por que tu está quieta aí? Vou morrer, não quero mais, deixei, não quero mais, está muito forte, está muito grande a luta, eu não quero mais, eu vou largar, eu não quero ver meu filho morrer. Por que tu está assim, Agar? Tu não falou nada, Deus teve que ouvir o choro do menino. O menino teve que conversar comigo, o menino teve que falar com Deus, e Deus ouviu o choro do menino. Agar, olha para frente, tem água aí. Diz a palavra de Deus que ela encheu o odre e saiu. E o anjo falou para ela que ela ia se casar. E Ismael ia ser pai de grandes príncipes. Ele não governou ali junto com Abraão, mas Deus abençoou Ismael, porque Ismael era da semente de Abraão. A Bíblia diz que Ismael aprendeu com Abraão. E por ele aprender com Abraão, não importava se ele veio do Egito, se a mãe dele veio do Egito, se eles vieram de lá daquele lugar, se eles vieram do mundo. Mas quando eles aprenderam com Abraão, aprenderam com Deus, escutar Deus, ouvir Deus, Deus mudou a história de Ismael. Deus ouviu o menino, escutou a história e mudou a história do menino. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus que passou-se o tempo. E Abraão certamente pensando: não, agora tá bom, agora meu filho está aqui, eu vou ensinar ele, vou no sacrifício, vou levar Isaac para sacrificar, Isaac vai comigo, ele vai aprendendo que quando eu ficar velho, quando eu morrer, ele vai saber que Deus é o maior, que Deus é o que manda, que Deus é o que pede, nós temos que obedecer, e eu vou ensinar ele a fazer sacrifício, vou ensinar Isaac a sacrificar. Vou ensinar a palavra de Deus para Isaac. Não vou dar tempo para Isaac pegar e ouvir vozes mundanas,
coisas que não é de Deus, mas eu vou ensinar Isaac no caminho que ele deve andar. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que Deus se deixou ele ensinar. Todas as vezes que ele ia lá, ia sacrificar, Isaac ia junto. Chegava lá e já sabia, ó, tem fogo, tem lenha, tem um cutelo, está ali o cordeiro. Isaac sabia de tudo isso aí. Glória a Deus. Mas só que Deus estava preparando algo para Abraão. Porque Abraão não esperou em Deus e sofreu. Abraão não esperou em Deus. Ouviu a sua esposa, fez o que era para fazer ou não era para fazer, mandou seu filho embora e sofreu. Só que Deus está olhando, Abraão, e está dizendo agora: tu vai me ouvir, Abraão? Tu vai me escutar, Abraão? Tu vai acreditar naquilo que eu digo? Glória ao teu ou não nome, vai, Jesus. Aleluia. Tu vai ouvir as minhas palavras? Tu vai entender o que eu estou falando contigo, Abraão? Quando eu te falar, não faz assim, não faz? Espera, espera. Tu caminha, Abraão, tu caminha. E Abraão, Deus ia ensinando Abraão, ensinando Isaac. Passou-se o tempo. Chegou um dia que Deus olhou para Abraão e disse assim: Abraão, vou te fazer um pedido, Abraão. E Abraão olhou assim: bah, Deus, tu me deu tantas coisas, Deus. Tu me enriqueceu, Deus. Tu me deu tantas coisas, Deus. Tu me deu um filho abençoado que eu não podia ter, Deus. Tu me deu 2 filhos. Um não está comigo, mas eu sei que tu está cuidando onde é que ele está, Deus. Oh, Deus, esse filho abençoado. Aí Deus certamente olhou para Abraão e disse assim: sacrifica Isaac para mim. E Abraão olhou assim e disse assim, talvez ele pensou assim: eu nunca acreditei, eu não esperei nele, eu não ouvi ele, eu não acreditei quando ele falou que ia acontecer e aconteceu. Eu não posso errar outra vez, eu não vou errar outra vez, eu vou sacrificar Isaac. Diz a palavra de Deus que Abraão saiu, um menino e 2 homens, 2 dos seus negócios, dos seus empregados, e foi até o lugar. E aquele menino que conhecia na saída, ele já olhou: tá errado, tá o cutelo, tá a lenha, tem fogo, cadê o cordeiro? Tem alguma coisa aqui, mas se o meu pai está mandando eu vou ir, porque eu acredito no meu pai ensinou eu a acreditar nele, que Deus é o grande provedor. Glória ao teu nome. Diz a palavra de Deus que o menino foi indo, e ele chegou e disse para aqueles homens na beira do monte, andou por 3 dias, diz a palavra que ele andou por 3 dias, e chegou no lugar que Deus disse: lá em cima tu sacrifica Isaac para mim. Diz a palavra de Deus que Abraão olhava e olhou e disse assim: eu e o menino vamos subir, mas nós 2 vamos descer. Abraão acreditava e sabia que Deus ia prover o cordeiro. Ele sabia que Deus estava pedindo. Se Deus disse que era para ele ser o pai da nação, se Isaac era aquele que ia ser. Diz a palavra de Deus uma coisa muito interessante. Talvez se Deus dissesse assim: sacrifique o teu filho para mim, talvez Abraão ia dizer assim, se tivesse os 2 juntos ali. Talvez Abraão, não está escrito na história, dizia assim: não, é Ismael. Mas Deus não quis, Deus quis aquele que ele amava, aquele que ele cuidava, aquele que ficou com ele, aquele que estava toda a vida com ele, aquele que aprendeu, aquele que estava ali. Mas Deus queria ver se Abraão ouvia ele, se Abraão acreditava nele. A Bíblia diz que quando ele disse assim, e Abraão foi e disse quando estava lá, disse Isaac assim: pá, muitas vezes talvez Isaac disse: eu vim contigo sacrificar. Muitas vezes nós arrastemos o cordeiro pela mão na corda. Cadê ele, pai? Cadê o cordeiro? Por que não tem cordeiro hoje? Diz a palavra de Deus que Abraão olhou para Isaac e disse assim: o cordeiro Deus proverá. Isaac olhou e disse assim: pá, mas meu pai me contou tanta história, meu pai me ensinou tantas coisas como Deus provisor.
eu acredito. E foi até o momento. Diz a palavra de Deus que Isaac se deitou, preparou tudo e se deitou sobre a lenha. Se deitou sobre a lenha. E Abraão pegou o cutelo e dizendo: eu confio e eu acredito. Talvez se eu tiver que fazer isso aqui, esse sacrifício, meu filho, tu vai ressuscitar. Tu é o que ressuscita Lázaro, tu é o que ressuscitou tantas vezes, eu acredito. Eu acredito em ti. E bem na hora dele abaixar o cutelo, Deus falou para Abraão: Abraão, Abraão, não faça isso não. Agora eu sei que tu me ama e me teme. Agora eu sei que tu me ouve, Abraão. Porque Abraão pegou e foi lá e fez o que Deus pediu. Muitas vezes Deus pede para nós fazer algo e nós não fizemos. Não queremos fazer. Muitas vezes Deus nos promete coisas e nós queremos na hora, no momento, no dia. Só que Deus diz assim, ó: tu vai ter, mas se eu te der hoje, tu vai saber usar hoje? Eu vou te dar. Tu está me pedindo, eu vou te dar. Eu te prometi, eu vou te dar, mas tu vai saber usar hoje? Eu vou te dar. Tu vai ser aquele que vai abrir a boca. E quando tu estiver cantando, multidões vão ser tocadas pelo Espírito Santo. Não pela aquela que voz bonita. Quando tu estiver pregando, multidões vai ser tocadas pelo Espírito Santo. Eu vou te dar. Mas se eu te der hoje, tu vai saber usar hoje? E é isso que o Espírito Santo diz para nós: esperar e crer e acreditar na promessa dele. Porque o que prometeu é fiel para cumprir. Glória ao teu nome. A promessa que ele fez para Abraão, diz a palavra de Deus, que quando chega uma mulher lá e ele diz, ele fala para ela assim, ela pede: Senhor, a minha filha, ele diz: não, mas não é isso eu dar para os cachorrinhos. Aí ele diz assim, ela diz para ele assim, podia, se fosse eu, dizer assim: eu não, está me chamando de cachorro, eu vou ficar nos pés dele. Ela olhou com toda humildade, humilde, e disse bem assim: até os cachorrinhos comem da mesa, comem das migalhas. Diz a palavra de Deus que Deus fez o que ela queria. A palavra de Deus disse que Deus fez aquilo ali que ela queria. E diz que ela era uma filha de Abraão. Ela também era uma filha de Abraão. E diz a palavra de Deus que Deus uma certa vez falou assim: dessas pedras, posso dar, pode fazer filho de Abraão. Porque muitos diziam assim: eu sou filho de Abraão, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas Deus pegou e disse assim: mas até essas pedras aí, até das pedras. É verdade. Porque não adiantava tu dizer que sou, que faço o que é. Deus gostava da tua humildade. É verdade. Deus gostava que tu fosse humilde. Que tu chegasse ali, mesmo que tu fosse uma pessoa que Deus te usasse na palavra, que tu chegasse ali e dissesse assim: Deus, eu sei que tu usa mais o meu irmão, usa mais ele. Que tu fosse aquela pessoa que tu cantava aquele louvor e Deus falava com toda a igreja. Mas Deus gostava que tu chegasse assim e dissesse assim: Deus, eu sei que tu usa aquele menino, eu sei que tu usa o menino, eu sei que tu usa a menina, eu sei que tu usa a irmã, eu sei que tu usa eles, Pai, usa eles, Pai. Deus gostava de humildade, gostava de humilde e gostava de obediência. Essa noite o Espírito Santo fala para nós ser humilde, esperar e obedecer. Obedecer a Ele. E no tempo dele, na hora dele, no tempo dele, ele vai chegar e vai dizer: meu filho, eu te prometi, vou te dar a maior promessa. Eu falei que eu ia preparar lugar, não ia deixar vocês órfãos, ia levar você comigo. Eu te prometi, meu filho. Vende bendito do meu Pai, possuir por herança aquilo que foi preparado desde a fundação do mundo. E essa é a promessa, que naquele dia, se nós obedecer,
ser obediente, ser humilde, ser aquele, não, eu sou humilde, eu sou um coitadinho. Não é isso. Humildade é tu não querer se exaltar. Humildade é eu não achar que eu sei alguma coisa, que eu faço mais que o outro, que eu sou melhor que aquele. Nós temos que ser humilde. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E se nós seguir o que ele disse para Abraão, sai, vai, obedece, ouve e segue, e quando eu te pedir, tu faz. É verdade. Se nós seguir isso aí, na humildade, Deus nos levanta. Deus usa na palavra, Deus usa no louvor, Deus usa na igreja, porque quando Deus está usando ele na igreja, ele não vai dizer assim, ele vai dizer o Espírito Santo tocou naquela alma, o Espírito Santo salvou aquela vida, o Espírito Santo levantou aquele jovem, o Espírito Santo tirou aquele das drogas, o Espírito Santo, não importa se ele foi usado para isso, ou se o outro foi usado para isso, ou se o menino foi usado para isso, mas o importante é dar glória para ele, é exaltar o nome dele, é falar dele, é deixar ele fazer, e sempre botar que eu diminua e ele cresça, que eu diminua, ele cresça, e não deixar a exaltação, não deixar esse negócio entrar em nossos corações. Convido a igreja para se colocar em pé, e essa palavra o Espírito Santo me deu essa noite. Eu sei que cada um já entendeu o que Deus queria falar com cada um. Cada um já pegou a sua parte, Deus está falando comigo nisso. Essa noite eu e o pastor vamos estar aqui, nós vamos estar orando. Nós vamos estar orando essa noite. O irmão Sidney vai estar orando com nós. E se você quiser uma oração, você vem aqui. Se você talvez Deus te prometeu e você não está esperando muito, já está daquele jeito assim, tem que ser agora, vem aqui, Deus vai fazer. Deus vai te dar o tempo. Diz a palavra que há tempo para todas as coisas abaixo do propósito do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Ninguém quer, ninguém gosta do tempo de morrer. Mas quando Deus diz assim, é o tempo, vem para cá, ou tu vai para lá, ou tu vai para lá. Vai do jeito que tu tiver, vai de quem tu tiver obedecendo, vai de quem tu tiver ouvindo, vai de quem tu tiver escutando. Se tu escutar a voz dele, se tu escutar a voz do Espírito, vem, bendito do meu Pai. Se tu não escutar a voz dele e escutar outras coisas, aí a palavra é diferente. Atais pés e mãos, não te conheço, apartai maldito. Mas o que Deus diz essa noite, para nós obedecer. É verdade. E não importa. Não importa, Deus vai fazer, Deus vai usar, Deus vai cumprir a promessa. Mas nós temos que aprender a esperar. Essa noite nós vamos estar aqui. O pastor vai estar orando, eu vou estar orando, o irmão Sidney vai estar orando por aquele que quer.